A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Abrir aí o seu texto, o texto que está na carta que Tiago escreve, capítulo 4, do verso 1, a gente lê do verso 1 até o verso 12, Tiago 4, eu vou ler do verso 1 até o verso 12, eu dei o título de Lutando contra as Guerras, Tiago 4, 1 a 12, se você está sem Bíblia, pode usar os seus irmãos, se você está com dificuldade, não tem problema nenhum, está sendo já colocado aí no nosso telão, amém? Deus é maravilhoso, graças a Deus, amém? Tiago 4, verso 1, diz assim a santa palavra do nosso Deus: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Verso 4, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão, que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Verso 8: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos dos pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Verso 10: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Senhor, te damos e louvamos graças em todo o tempo. Fala aos nossos corações, fala a cada um de nós. Essas guerras, Senhor, que lutamos, Senhor, essas guerras, Senhor, que temos, Senhor, essas guerras que nos fazem às vezes, Senhor, prantearmos, Senhor,
desanimados, Senhor, vontade de largarmos tudo, Senhor, até desistirmos do nosso caminhar, Pai. Algumas pessoas lutam guerras, Senhor, que são tão violentas para o seu ser que elas entregam a sua vida, Pai, para o suicídio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos entender essas guerras, que possamos lutar, Senhor, contra as guerras que existem, porque guerras sempre existirão, conforme a mensagem será aqui propagada, Senhor, nas nossas vidas. Não há como vivermos sem guerras. Mas, Pai, toma a nossa vida, nos ensina, Senhor, a lutarmos contra ela, Senhor. Nos ensina, Senhor, a podermos resistir a ela, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a falar, Senhor. Fala os nossos corações, Senhor. Eu tenho pedido toda vez que o Senhor fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sem ouvir a sua voz, Senhor. Que não haja, Senhor, de nós, Senhor, nada que não seja apenas a atenção à tua santa palavra, Senhor. Então, Pai, fala conosco, fala a cada um de nós, Senhor. Que possamos ser transformados em caráter, Senhor. Que possamos ser transformados em mente, Senhor. Para que possamos, Senhor, seguir adiante, para que possamos continuar a nossa caminhada de fé, Pai. Em nome de Jesus, me esvazia totalmente, Senhor. O egocentrismo cai por terra, seja abatido, Senhor, por ti nesse momento, Senhor. Então fala aos nossos corações, Senhor. Nos ensina, Pai. Glorifica teu nome, Senhor, e nos edifica, Senhor. Tudo isso, Senhor, para a glória do seu nome. A oração fazemos e fazemos em nome de Cristo. Todos digam amém. E amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém? As guerras, elas sempre existiram na humanidade. Nunca houve um momento em que não houve guerra na humanidade. Antes e depois da vinda de Cristo, as guerras sempre fizeram parte do contexto da história do homem. As guerras sempre foram e serão uma realidade da vida, em detrimento a qualquer tipo de acordo de paz. Então, guerras sempre existiram. Guerras existem e guerras sempre existirão. Na Idade Média, a guerra varreu a Europa, culminou com os horrores da Guerra dos 30 Anos, que terminou no ano de 1648. Essa guerra que aconteceu na Idade Média, ela é considerada o episódio militar mais horrível da história ocidental antes do século XX. Cerca de 7 milhões de pessoas, ou seja, naquela época, 1/3 dos povos de língua alemã morreram naquela guerra. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, aproximadamente, preste atenção, 30 milhões de pessoas pereceram. 30 milhões de pessoas morreram. Todos ficaram horrorizados. Mas depois de 20 anos dessa guerra, foi lutada outra guerra no mesmo local, pelos mesmos personagens, e quase com todas as razões, sendo as mesmas que houveram na Primeira Guerra. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, resultou na perda de 60 milhões de vidas. 60 milhões de pessoas morreram, não foi de fome, não foi de doença, foi por conta da guerra. A guerra matou 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas é quase 1/4 da população que há no Brasil. Enquanto os custos dessa guerra, de estimativa de 340 milhões até $1 trilhão foram gastos com a guerra. Quantas pessoas com esse valor aí têm sido alcançados para não viverem na miséria, para não viverem com fome, para viverem pelo menos debaixo aí de um tempo aí, de repente difícil, mas com condições de sobreviver. Famílias, 340 milhões a $1 trilhão foi gasto durante essa guerra, nessa época, onde não havia, como há hoje, quase 8 milhões de pessoas no mundo, havia muito menos.
O comunismo matou vários e vários cristãos no mundo. Na África, a própria geografia interna dos estados, das nações africanas, ela se modifica em todo o tempo. Você vai pegar lá o mapa, lá vai ver um país, daqui a 2 anos, se você for dar uma olhada, você vai ver que o país ali ou foi dividido, ou mudou o nome, ou mudou a tribo, alguém alcançou. Tem país que fala 2.000 dialetos, aí tem uma língua oficial, porque era colônia. Acho que nem país é. Nem o Estado é, as tribos ali são ajuntadas num certo lugar. E as guerras continuam naquele lugar. Sangrentas guerras, tragédias tribais na África acontecem constantemente. A gente vê no Oriente Médio massacres constantes, o tempo todo no Oriente Médio tem guerra. Hoje, a gente vê aí o domínio bélico da América sobre os seus rivais. E agora, essa guerra aí, que sai toda hora na televisão, da Rússia com a Ucrânia. Mas não tem só essa guerra no mundo, não. Há várias guerras que acontecem no mundo, mas se destaque essa guerra da Rússia contra a Ucrânia agora. Acontece que as guerras elas não são apenas aquelas que são dueladas entre nações também. A gente tem que entender isso. A guerra dentro da própria sociedade. Nós temos hoje uma sociedade no Brasil toda dividida. Há uma guerra de ideologia dentro da nossa cultura, dentro do nosso país. Há uma guerra onde há pessoas divididas pela política. Tem pai que não fala com o filho, tem irmão que não fala com o irmão, tem mãe que não fala com o filho, por causa de guerras internas. Há guerra na sociedade, há guerra dentro das famílias, há guerra até nas denominações, há guerra nas igrejas. Eu vi de uma igreja, eu comecei numa igreja, eu fazia aí 28 anos de evangelho, eu vi uma igreja que ela chegou a ter 5.000 pessoas. E você não conhecia todas as pessoas. Eram vários grupos dentro da igreja, não é que fosse a igreja dividida, não tinha como você conhecer todo mundo. Mas a igreja era quase que toda dividida. E com certeza havia algumas vezes guerra dentro das igrejas. Mas há um tipo de guerra. Essa guerra aí, que é travada no seu coração. Essa guerra parece que não acaba nunca. Essa guerra que tem dentro do seu coração parece que não acaba nunca. Parece que não vai acabar nunca. No texto que a gente leu, logo no verso 1, Tiago fala da autêntica guerra do ser humano, que ela não está fora de nós, mas ela está dentro de nós. Veja lá o que diz Tiago 4, verso 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? É uma guerra interna. Tiago aqui fala da guerra interna que a gente luta. E a gente luta da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. A gente luta até fome, a gente está lutando. A gente luta essa guerra, trava essa guerra o tempo todo. Essa guerra que há dentro do nosso coração. E veja bem, Tiago escreveu essa carta, basta você olhar Tiago 1, as 12 tribos que andavam dispersas, ou seja, ele escreveu para toda a casa de Israel. Ele estava convidando ali o povo a receber o Evangelho. Tiago estava falando a todos os judeus. Jesus mesmo, em Mateus 15, 19, diz assim: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Verso 20 de Mateus 15. São estas as coisas que contaminam uma pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Guerra interna, guerra dentro do nosso coração. Isso é o tempo todo. Essas guerras internas são uma projeção da guerra estabelecida no nosso próprio peito. Nós hospedamos uma guerra dentro de nós. Nós temos uma guerra, um conflito constante dentro de nós o tempo todo. Tiago vai complementando no verso 2 e 3. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sempre invejam, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Desejamos o nosso próprio prazer
às vezes, a custa dos outros. Tem gente que, em vez de lutar, devia orar. Tem gente que fica brigando agora. Tem que entender que tipo de briga a gente tem em tempo. Essa briga, ela não acaba apenas com, de repente, uma faca no peito, um tiro na cabeça, eu vou largar tudo. Meu irmão, vamos orar, vamos jejuar. Guerras internas acontecem o tempo todo. Eu não sei o que está no seu coração, mas eu tenho certeza que você tem tantas guerras quanto eu tenho também. Conflitos dentro do coração, conflitos dentro do seu coração. Devemos lutar. Só que essa luta, ela tem que ser feita de uma maneira diferente. A gente tem que lutar com as armas diferentes. Oração e jejum. Mas isso não é para a potestade e o diabo, os assédios. Isso é para os nossos conflitos também. Nossos conflitos do nosso coração. Essencialmente, Tiago escreve uma verdade. Aqui vivemos em guerra. O mundo pode ter a paz toda, guerra em lugar nenhum. Nações todas devendo paz, você assim vai ter conflito dentro do seu coração. Assim mesmo você vai estar conflitando e lutando dentro do seu coração. Mas ele vai além do seu espírito. Ele descreve especificamente 3 tipos de guerra que a gente enfrenta. E são dessas guerras. E sobre elas, o Espírito Santo quer mostrar na minha vida e na sua vida. Então vamos lá. A primeira guerra é a guerra contra as pessoas. Ele diz lá, verso 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão os prazeres que estão no conflito dentro de vocês? Aí eu vou lá para o verso 11 e diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Verso 12. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer merecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Guerra contra as pessoas. O Salmo 133:1 diz: ó, como é bom e agradável viver unidos. Quem? Pessoal do mundo? A sua família terrena? Pessoal do seu trabalho? Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos em Cristo, que estão na fé. Nós certamente, como irmãos, deveríamos viver unidos. Vivemos em harmonia, mas às vezes a gente vive dentro de uma guerra. E eu vou dar exemplo, porque não adianta a gente ficar falando aqui ou conjecturando, mas vai lá, depois em Gênesis 13, lembra dos pastores de Ló, que compreenderam os pastores de Abraão? Lembra de Absalão, que conspirou contra o seu pai Davi? Lembra quando os próprios discípulos geraram crise entre si, perguntando para Jesus quem era o maior? Irmãos, de vez em quando os irmãozinhos da igreja entravam em contendas e levavam essas guerras agora para os tribunais. Paulo cansou de escrever isso para que não acontecesse isso. Havia conflito dentro da igreja e levava o problema da igreja para os tribunais para se resolver lá fora. Paulo escreveu isso para a igreja de Éfeso. E ainda fala sobre a unidade, vindo da paz. Na própria igreja de Filipos, 2 mulheres líderes da igreja estavam em desacordo. Depois você olha lá, Filipenses 4, 1 a 3. Havia 2 mulheres que estavam em desacordo, mulheres líderes da igreja. O próprio Tiago, no capítulo 2, 1 a 9, já havia denunciado essa guerra de classe. Os com posses, os ricos, recebiam toda a atenção e os pobres eram totalmente ignorados. Quando se usa aquele texto da ceia de Corinto, eu já preguei sobre isso. É porque os mais ricos chegavam um pouco antes e eles traziam lá comida, bebida, porque na igreja não era uma igreja como essa. Não era uma igreja como essa. Então chegavam aqueles que eram irmãos mais ricos, e aí eles iam para o cantinho, eles começavam a comer, beber,
Eu acho que não teve uma pessoa melhor do que Jesus para levantar a bandeira de todas as classes, inclusive também das mulheres. As mulheres naquele tempo ali, né, não eram benquistas ou bem vistas pela sociedade, não interessa se era da época da cultura, mas também. Ali na igreja de Corinto havia isso. Antes da ceia, ficavam lá os maridos lá por dentro, bebendo, e aí chegavam os escravos, depois eles sentavam ali, e aí ficavam naquela bagunça, não deixavam os escravos comerem, nem beber. E Paulo adverte que na ceia devia estar todo mundo livre. Pois bem, Tiago também denunciou a guerra entre patrões e empregados, a gente já falou sobre isso também aqui. Quando os dívidos estavam surrupiando fraudulentamente o salário dos censeiros, e às vezes pessoas dentro da igreja, era patrão e empregado da própria igreja. Tiago relata essa guerra dentro da igreja, crentes ferindo uns aos outros com a língua. Ele fala lá em Tiago, lá, quando fala sobre a língua, capítulo 2 também, destempero dividido. O fim de Tiago denuncia uma guerra pessoal, os crentes falando mal uns dos outros, julgando uns aos outros sobre o que a gente leu. A verdade, meu irmão, é que a gente às vezes não se examina. A gente não examina a nós mesmos, a nossa própria vida, e depois a gente vai ajudar os irmãos. O nosso chamado não é para juízo. A gente não foi chamado para ser juiz de nada. Deus é o nosso juiz. E o julgamento de Deus, ele é justo e é santo. Nós, crentes, com essa atitude, a gente está sendo uma pedra de tropeço, sabe para quê? Para a evangelização das coisas novas de Cristo. Porque quando a gente começa a falar mal aí, a gente fala mal do irmãozinho fora da igreja. Que testemunho você está dando? Aí a pessoa fala, olha, se lá dentro é assim, eu vou ficar aqui fora. Aqui eu posso tudo, lá eu não posso nada. O mundo vê a gente se degradear. Às vezes não precisa fazer nada, até o diabo. Até o diabo vai estar quietinho lá no lugar dele lá. Às vezes ele não está nem agindo, ele está lá sentadinho, lá olhando o sol e vendo os pés brigando uns com os outros. O coração. Ele está lá. Mas a culpa é dele, ele está preocupado com isso. Ele quer vir bagunça mesmo na igreja, ele quer secar a igreja. O mundo vê inerte essas guerras dentro das denominações. Tem denominação aí que guerreando para outra, pastor guerreando para o outro. Um pastor do Rio guerreando para o pastor lá de Brasília, está assim agora, assim agora. Aí entra o outro falando, entra o ciclano falando. Aí entra o pastor fala assim, ó, não entra nessas igrejas. Meu Deus do céu, em nome de Jesus. Mas não é por causa da pessoa, não é porque ele está pregando, é por causa da pessoa. As coisas têm acontecido assim. Não é para entrar na igreja que prega outra coisa a não ser a palavra de Cristo Jesus. Aí não é para entrar mesmo. Aí não é para entrar. Não é para dar sequência, não. Ministro André, dá a palavra para ele, por favor. Amém. Tá? Aí, o que acontece? A guerra entre as pessoas dentro da igreja, o mundo tem visto isso, dentro das famílias de Cristo. Jesus sempre orou pela unidade. Jesus sempre orou pela unidade. Como é que a gente pode guerrear uns com os outros, se a gente participa da mesma família, se a gente crê e exalta o mesmo Salvador, se Cristo é a habitação e o seu Espírito é a habitação de cada um de nós? Como é que pode nós nos guerrearmos? Veio só para atrapalhar em nome de Jesus. A conclusão de Tiago é que nós temos uma guerra dentro de nós. Nós somos cristãos em guerra. A guerra entre os irmãos. Essa guerra representa o contínuo estado de hostilidade e antagonismo. E isso é um fato. A causa da guerra entre nós são os prazeres que militam na carne. Tiago diz que os nossos desejos são como um campo armado pronto para guerrear e praticarmos a cobiça. É isso que ele fala. Então a primeira guerra que a gente luta, diz segundo Tiago, é a guerra contra os nossos próprios irmãos. A segunda guerra é a guerra contra nós mesmos. Se ele estiver precisando de dinheiro, fale para ele para não dá, tá bom? Amém. Segunda guerra, a guerra contra nós mesmos.
guerreamos contra nós mesmos. A fonte de todas essas guerras está dentro do nosso próprio coração. É uma guerra interna. Você sabe qual é a natureza do pecado? É o egoísmo. Eva caiu porque quis ser igual a Deus. Abraão mentiu porque queria se proteger. Acã causou derrota a Israel porque, de forma egoísta, tomou o que era proibido. Somos como Tiago e João. A gente quer lugar especial no trono do Senhor. Desejos egoístas são coisas danosas que podem nos levar a ações erradas. E mais, eles levam a orações erradas. Tem gente que ora de forma errada. Tiago que diz: pede, não recebe por quê? Porque pede mal. Nossas orações elas não são respondidas contra guerras, contendas entre os irmãos. Paixões dentro do nosso coração ardem e a gente acaba que não consegue dominar essas emoções. E aí a contenda acontece dentro de nós. O que Tiago fala é relevante, é muito relevante para a nossa vida. Tiago muda da nossa relação horizontal para a nossa relação agora vertical, quando fala das orações não respondidas. Isso porque, irmão, quando a gente está em guerra com os irmãozinhos, a gente tem a nossa comunhão interrompida com Deus. Deus não se agrada disso, não. Deus não se agrada de uma comunhão interrompida. A oração seria a solução. Mas na prática a oração não funciona, porque ela está motivada pela mesma razão que provoca a guerra. Você ora para que o seu irmão tenha um tipo de problema, que ele saia, que não atrapalhe. Tem gente que ora para isso. Deus não se agrada e Deus não responde. A gente pede mal às vezes. Lembre-se que não cobiçarás ao 10º mandamento da lei. E Cristo mesmo falou que ele não veio aqui para revogar a lei. Estamos na graça, andando sobre a graça, mas Cristo não veio para revogar a lei. Porque não adianta, na hora da oferta, não tem, não fala de dízimo, não tem dízimo no Novo Testamento, tem sim. Não tem dízimo no Novo Testamento, mas tem, então vou usar o ouro. Mas aí para essa prática aqui não serve. Tem coisa que serve e não serve. A palavra toda serve para tudo. Tanto que a gente tem o Antigo e o Novo Testamento. Então, não cobiçarás é o 10º mandamento da lei. Não adianta guardarmos os outros quando a gente quebra a lei e o mandamento, porque vamos guardar o amor. Desejo egoísta, oração egoísta, sabe o que vai nos levar? A guerra. Se há guerra do lado de dentro, você pode ter certeza que vai haver guerra do lado de fora. Não há felicidade nas guerras que a gente trava com nós mesmos. A gente se torna pessoas amargas, pessoas infelizes. Tem gente que entra na igreja, parece que está entrando no cemitério. Tem gente que depois que ouve a palavra sai pior ainda. Parece que está saindo do enterro. Entra no cemitério e sai do enterro. A gente tem que andar sorrindo, agradecer a Deus pelo dom da vida. Como é bom a gente estar perto dos irmãos. Como é agradável a gente estar perto das pessoas que têm a mesma fé que a nossa. Como é bom a gente pertencer a um povo. Aqui tem mulheres, tem homens de diversas idades, de diversos tipos de classe, de repente social, de diversas condições. Deve ser agradável para cada um de nós conviver com os irmãos da fé. Como é bom a gente estar junto com os irmãos da fé. A terceira guerra, essa guerra não tem jeito. Essa terceira guerra é a guerra com Deus. Ah, pastor, eu não vivo em guerra com Deus. E lá, vamos ler lá Tiago, verso 4 até o 10, diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: eu confio que por nós vai ser o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto,
Para Tiago fala isso. Portanto, sujeitem-se a Deus, para que eles não falam de sujeição. Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus. Sem falar isso, porque as pessoas possivelmente não estavam perto de Deus. E ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, essa palavra é excelente nessa tradução. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A nascente de toda guerra é a rebelião contra Deus. A nascente de toda guerra. Você pode até duvidar, mas há crente que está em guerra com Deus. Por quê? Porque cultiva amizade com os inimigos de Deus. E quem são os inimigos de Deus? O mundo. Tive a oportunidade de pegar isso no domingo de manhã passado. A igreja amiga do mundo. Tiago aqui descreve 3 inimigos com quem a gente pode ter amizade se a gente deseja viver em paz. Ou melhor, a gente não pode ter amizade. Ele fala sobre tentações que estão fora de nós e tentações que estão dentro de nós. Ele fala, por exemplo, sobre o mundo no verso 4. Justamente no domingo passado, no da manhã, a gente falou sobre isso. A igreja é amiga do mundo. O mundo que Tiago se refere é a sociedade humana, com seus valores, princípios, filosofia, vivendo a parte de Deus. O mundo, ele não valoriza o seu caráter, não. O mundo não valoriza o seu coração, a sua mente. O mundo valoriza o que você tem de riqueza. E aqueles que são rebeldes com Deus também começam a valorizar a riqueza. O mundo, ele não valoriza o livro. Ou melhor, o mundo, ele não valoriza a gente o livro, ele valoriza aquele que tem prestígio. E quando você deseja ter status e prestígio, e começa a valorizar o prestígio, você se torna amigo do mundo. Isso aí é uma tendência humana. Isso é uma tendência que cada um de nós tem. A de assimilar esses valores no mundo, a gente fica muito mais fora do que dentro da igreja de Deus. Muito mais perto de pessoas do mundo do que pessoas que são irmãs nossas. E sabe qual é o resultado disso tudo? A gente é condenado junto com o mundo. Ser amigo do mundo, irmão, é um adultério espiritual. É ser um adúltero espiritual ser amigo do mundo. Não dá para ser amigo do mundo e de Deus amigo do mundo. O outro inimigo, ele fala, é sobre a carne. Esse está dentro de nós. A carne é a nossa velha natureza. A carne não é o corpo. A carne não é o nosso corpo. A gente pode usar o corpo para glorificar Deus, mas a gente também pode usar o nosso corpo para servir ao pecado. Na conversão, no batismo, a gente recebe uma nova natureza, mas a gente não entendeu a velha. A gente continua com a velha. E ela precisa ser crucificada todos os dias. E essas duas naturezas, elas devem ter conflito. E é isso que Tiago diz no verso 1. Há paixões carnais que buscam nos colocar em conflito todo o tempo. E em guerra também contra Deus. A gente deve fugir dessas paixões. José fugiu da mulher de Potifar. Foi a única maneira que ele teve de fugir das tentações da carne. Foi fugir. Fugir do lugar, fugir do ambiente. Viver na carne significa entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita em nós. Você já parou para pensar, você levaria, de repente, Cristo numa boate, para um show do mundo? Eu não vou nem ali aqui para gravar. Terceiro sobre o diabo. Lá no verso 6 e 7. O mundo está em conflito com o Pai. A carne luta contra o Espírito e o diabo se opõe ao Filho de Deus. O pecado que é contra o diabo é a vaidade, é o orgulho. Como tem gente vaidosa e orgulhosa. E como o diabo tenta nessa área das nossas vidas. Ele tentou Eva,
e todos nós temos. O tempo todo. Deus quer que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós. Rapaz, o diabo gosta, sabe fazer o quê? De encher a nossa bola. De fazer com que a gente fique maior do que a gente parece que é, a gente não é nada. Deus é maior do que qualquer coisa. O diabo quer encher cada um de nós de vaidade. Encher cada um de nós cada vez mais de vaidade, de orgulho. É isso que o diabo quer fazer na nossa vida. Tem gente aí que parece que se você botar uma agulha, vai estourar. Tão inflado que está de vaidade e orgulho. Há tanta vaidade humana que não sobra espaço nem para a glória de Deus. Mas como é que a gente pode vencer esses três inimigos? Tiago também falava do antídoto. O antídoto é a nossa contínua caminhada de fé na presença do nosso Deus, debaixo da graça de Deus. E 9 verso 6. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça é derivada e tem a sua fonte em Deus. E essa deve ser a nossa disposição, procurar viver na graça do Senhor, porque Deus ele não se cansa de derramar a graça dele sobre as nossas vidas. E Ele dá a graça suficiente para a gente vencer todas essas batalhas, sobre a carne, sobre o mundo, sobre nós mesmos. Graça. A gente deve colocar as nossas áreas e as áreas da nossa vida sob a autoridade de Deus. Senão a gente vai se tornar um crente rebelde. E um crente rebelde ele não pode viver consigo nem com os outros. Pecar contra Deus é um problema. Davi pecou contra Deus, Davi adulterou, matou o ídolo, escondeu seu pecado, mas quando ele se humilhou, lá no Salmo 51, quando ele se submeteu, quando ele confessou, ele encontrou paz novamente no seu coração. O diabo não é para ser temido, não, mas é para ser resistido. A gente não tem que temer o diabo, tem que resistir ao diabo. E só quem se submete a Deus consegue resistir ao diabo. Devemos nos humilhar diante de Deus. A gente tem a tendência de tratar o nosso pecado de uma forma leve, complacente. Deus olha para aquele que é humilde de coração. Deus conhece seu coração, meu irmão. Você pode ter certeza, Deus conhece seu coração. Quando a gente tem paz no nosso coração, a gente tem paz com as pessoas. E a fonte de paz, quem é? É Deus. É Deus que faz. Guerras, lutas, inimigos, a gente sempre vai ter. Agora vai ter que ter Deus. De cada irmão, de cada crente, de cada um de nós, a gente poder entender que guerra de luta. Tentar entender aquilo que Deus faz por nós e a força que Ele tem. A guerra pode acabar no final do mundo, a guerra pode acabar no Oriente Médio, as guerras na África podem cessar. As guerras frias, às vezes, que acontecem entre países podem cessar. Mas o diabo não para de trabalhar e o seu coração não para de conflitar. Você tem a paz, deixe Deus derramar essa graça, fique embaixo dela, se derrame embaixo da graça de Deus, se humilhe, não deixe a vaidade, o egoísmo, a soberba tomar conta do seu coração. Essa é uma palavra que os crentes não gostam muito de ouvir, mas na verdade a gente tem que andar segundo a